Muito obrigada, Mariana, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Tu tens uma responsabilidade imensa, que é a gestão do PRR. Mas eu hoje gostava de falar contigo sobre a importância do PRR do ponto de vista político para a União Europeia. Não vamos falar da execução ou não execução, é da dimensão política da importância do PRR para a União Europeia. Bom, muito obrigada pelo convite. É realmente uma coisa de que falamos pouco. A forma como o PRR, o Next Generation EU, no fundo simboliza a aprendizagem que a Europa no seu todo fez com a crise que passámos, a crise das dívidas soberanas, e a forma como também demonstramos, com um papel muito ativo do nosso país e do Primeiro-Ministro António Costa, na mobilização da Europa para termos esta resposta diferente. E se hoje temos uma economia, apesar de depois a seguir ter vindo a guerra, uma economia em recuperação, níveis de emprego que não esperávamos ter no pós-pandemia, devemos isso a essa capacidade que a Europa teve. Primeiro, chegar a acordo naquelas matérias que eram mais urgentes, das vacinas e da resposta à pandemia, mas fundamentalmente da resposta estrutural que tínhamos que dar à pandemia para não termos uma profundíssima crise económica como teríamos se não tivéssemos tido este instrumento. E costumo dizer sempre que quem comete o mesmo erro duas vezes é um sinal de muito pouca inteligência. A Europa ter conseguido perceber que a criação de um instrumento como o Next Generation EU, como o PRR, que põe um pouco os países todos a fazer uma reflexão sobre qual é a sua estratégia de crescimento, qual é a sua estratégia de especialização económica, como é que vão recuperar, permite também a Europa como um todo fazer esse caminho, e é então por isso um sinal de grande inteligência que a Europa teve e que espero que tenha também como consequência nas próximas eleições europeias o reconhecimento de que já não estamos naquele cenário em que parecia, a dada altura, que da Europa não vinha nem bons ventos e nem bons casamentos, não era só um problema com Espanha. E acho que a Europa desta vez respondeu. É importante também que resulte, que os países mostrem que resulte, que saibam utilizar esses recursos e que isso possa traduzir-se não apenas em mais crescimento económico ou em mais emprego, mas numa transformação estrutural da nossa economia, pois, para que possamos prosseguir. Exatamente, porque os países tinham que organizar os seus planos nacionais em torno de prioridades europeias, a transição climática, a transição digital, a dimensão social, a modernização dos serviços públicos, o emprego dos jovens. Portanto, havia aqui um conjunto de prioridades europeias e, como dizias, esta cooperação entre os países, não só no crescimento económico, mas no crescimento económico também orientado para um conjunto de desafios novos e de prioridades europeias, teve muito presente em toda esta estratégia. Exato, e permitiu que os países pudessem conversar uns com os outros, como sabes, Portugal foi o primeiro a entregar o seu PRR, mas o diálogo que existiu entre países... Desculpa lá interromper-te, foi decisiva o trabalho da presidência portuguesa, foi decisivo o trabalho de António Costa, porque nós sabemos que para ratificar, quando é necessário ratificar pelos parlamentos nacionais uma decisão europeia, costuma levar 2 anos, e neste caso foi em tempo recorde. Mas esse caminho de todos olharmos para como é que respondíamos aos desafios, como é que garantíamos que no contexto de onde vínhamos íamos fazer as duas transições, a climática e a digital, sem deixar ninguém para trás, permitiu construir aqui uma certa política económica comum, no sentido de todos estarem a definir o seu caminho para esse mesmo objetivo. E hoje, quando na Europa discutimos instrumentos como o STEP ou como uma resposta que a Europa também tem que dar àquilo que os Estados Unidos estão a fazer com o IRA, temos esse mesmo sentimento de que é preciso refletir sobre como é que a Europa como um todo responde a estas crises. E implementar o PRR é obviamente uma ambição e uma responsabilidade que tenho, mas sentir que isso não é só para o pleno aproveitamento de fundos, não é só para conseguirmos as mudanças estruturais da nossa economia, é também para provarmos que é possível esta resposta diferente a nível europeu. Acho que é um desafio muito grande. Assim saibamos também, enquanto União Europeia, refletir sobre esta experiência e perceber o que é que podemos ganhar com ela. Exatamente. E a questão que se coloca é que lições é que nós podemos
aprender do PRR para a criação de um futuro instrumento com estas características. O PRR termina em 2026. Vamos ver, mas termina em 2026. Mas, de facto, como dizias há pouco, há lições que nós temos que tirar, aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, mas, sobretudo, aquilo que correu bem no sentido de podermos valorizar isso no futuro. Aquilo que devíamos conseguir é da mesma maneira que hoje dizemos que a política de coesão foi estruturante no processo de construção da União Europeia e é um elemento fundamental, é quase o cimento desta nossa relação, era poder também olhar para o mecanismo de recuperação e resiliência como um exemplo de resposta a nível europeu a determinados desafios que são globais, como por exemplo o desafio das alterações climáticas ou o desafio da digitalização, e ter aí instrumentos de financiamento específicos dirigidos a esse caminho que a Europa como um todo pode fazer. E, portanto, se conseguíssemos tirar uma lição deste mecanismo de recuperação e resiliência, apesar da sua excepcionalidade, para podermos ter outros instrumentos de financiamento que, no fundo, possam construir uma Europa mais forte e mais coesa, deixando a política de coesão fazer o seu trabalho de garantia de coesão, seria muito importante. Tu referiste há pouco e eu deixei passar, mas não queria deixar passar. Um dos elementos fundamentais é esta ideia de que eu tenho investimentos e financiamento associado às reformas que os países precisam de fazer. E ainda há poucos dias saiu um relatório do Conselho de Finanças Públicas que destacava o cumprimento que o nosso país tem feito da dimensão reforma, e essa é uma dimensão estrutural, porque permite, através da avaliação que a Comissão Europeia faz, das recomendações específicas para cada país, acompanhar essa transformação. Se um país tinha dificuldades severas, como era o nosso caso, por exemplo, no licenciamento, as políticas de licenciamento, começámos pela energia, começámos pelo ambiente, passámos depois à fase da habitação e do urbanismo, e temos agora para fazer a parte da indústria, a parte da energia, significa que, acabado este caminho do PRR, superamos muitas das nossas dificuldades, e essa relação muito direta entre reformas e investimentos e mecanismos de financiamento, creio que pode ser muito interessante para esse futuro que temos que desenhar. Mas colocaste uma questão que é muito interessante, que é, nós muitas vezes olhamos para o PRR e para a política de coesão, para o QFP, como se fossem instrumentos concorrentes. Agora estamos a executar o PRR, vamos deixar mais a coesão, porque dá-nos mais flexibilidade, mais tempo, mas de facto há aqui uma questão política muito interessante. Ou seja, como referiste, a coesão tem certas finalidades, a convergência das regiões na União Europeia. O PRR, o Next Generation EU, visa promover, apoiar reformas e investimentos e atribuir o financiamento necessário para que as reformas se façam e os investimentos se façam. Agora, como é que no futuro essa articulação entre a política de coesão e um futuro instrumento de investimento, como é que vês que essa relação se possa fazer? Bom, eu acho que nós temos que começar por rejeitar em absoluto, e acho que Portugal tem procurado dar esse contributo, essa ideia de competição. No caso português, como temos o mesmo ministro com responsabilidade por essas duas pastas, tem uma grande vantagem, porque há governos que têm dois ministros exatamente, diferentes. Ajuda a não criarmos esta ideia de competição, porque temos mesmo que evoluir para uma ideia de complementaridade. Nós sabemos, o relatório da coesão demonstra-nos que políticas focadas, baseadas nos seus territórios, têm um grande contributo para a coesão, mas também sabemos que políticas de base nacional, pela capacidade que têm de arrastar a economia como um todo, de a fazer dar um novo impulso, também têm um efeito direto nas regiões. E é preciso lembrar-nos sempre que ambas estas políticas e estas respostas estão ao abrigo do mesmo artigo que fala da coesão do espaço europeu, e, portanto, é preciso olharmos para a complementaridade destes instrumentos, sabendo que há dimensões de região e de criação de uma coesão, e há dimensões em que os países todos têm que dar um salto, e eu não vejo que seja possível darmos o salto que a Europa precisa de dar
tanto nas matérias climáticas como nas matérias digitais, como noutros desafios, porque o mundo está sempre a trazer-nos novos desafios, sem essas dimensões de reforma e de investimentos a nível nacional. E esta complementaridade, em vez de competição, esta capacidade de não sobrepor fundos, mas de olhar para que uns possam desenvolver as estratégias nacionais de especialização e outros se preocupem em garantir que ninguém fica para trás, parece-me da maior importância e exige um diálogo que deve ser feito pelos países, mas também pela União Europeia, pela Comissão, pelo Parlamento, para garantir que aquilo que estamos a fazer de um lado é conhecido do outro, porque só assim podemos garantir a aprendizagem mútua com as experiências uns dos outros e julgo que o nosso objetivo deve mesmo ser esse, chegar a 2026 ou chegar ao fim do PRR e poder dizer, não, nós aprendemos que um instrumento financeiro associado a reformas e investimentos virados para a modernização das nossas economias ou para a resiliência do nosso Estado Social pode ser transformador para a União Europeia. Mas é muito interessante porque nós recentemente não posso dizer estamos a fazer a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E uma das dimensões que nós conseguimos na negociação do Parlamento Europeu com o Conselho é dar aos Estados-membros uma maior capacidade de investimento, como não tivemos no passado, como não tivemos na crise financeira. Mas isso não é suficiente. Ou seja, nós podemos dar aos Estados-membros uma maior capacidade de investimento, mas se os Estados-membros não tiverem eles próprios capacidade de investimento, aumentamos a fragmentação, a divergência entre os Estados-membros. Daí continuarmos a precisar de um instrumento de investimento ao nível europeu, porque quando nós falamos na transição climática, sabemos quanto custa a transição climática. Quando falamos na transição digital, sabemos quanto custa a transição digital. E, portanto, isso é um esforço muito grande, como dizias, se não houver uma solidariedade europeia, se não houver uma dimensão europeia, é muito difícil responder a essas expectativas. E o que nós vemos deste relatório agora recentemente apresentado pela Comissão sobre o impacto na riqueza dos países do PRR é que precisamente a forma como a chave da alocação de verbas foi distribuída permitirá essa coesão, ou seja, permitirá ao mesmo tempo um nível de crescimento e um impacto no conjunto da riqueza da União Europeia muito significativo, mas também com capacidade de corrigir desigualdades anteriores. E por isso essa demonstração de que temos um instrumento que prova bem e depois que terá que ser corrigido, como todos os instrumentos. Sim, claro, que alguma vez foram criados, instrumentos de política pública, poderá ter que ser corrigido e melhorado, mas que tem esse potencial de ao mesmo tempo garantir que a Europa, sendo um espaço político que quer estar na linha da frente das alterações climáticas, com isso e com este tipo de instrumentos ganha e não perde e garante que não deixa ninguém para trás. Esse é o segredo da implementação de um programa como o PRR e por isso é que muitos dos debates que nós vemos ocupar aqui o dia-a-dia da comunicação social no nosso país, sobre se o dinheiro é para as empresas ou é para as instituições, ou se é para o Estado, ou se é para as universidades, são discussões muito redutoras. Porque é absolutamente impossível fazer uma transformação da nossa economia, da nossa coesão social, sem ter investimento para as empresas, investimento nas qualificações e por isso nas escolas e nas universidades e nos centros de formação profissional, sem garantir que, por exemplo, a habitação tem uma resposta para que o país possa efetivamente acolher as pessoas de que precisa para crescer e esta visão transversal, que resulta de um trabalho muito profundo, acho que hoje conhecemos o nosso país melhor por termos tido de fazer o PRR, acho que tem essa grande vantagem, com todos os desafios, discussão, de concretização, todas as angústias que sempre pode causar. Nós temos acompanhado a dificuldade de discussão em todos os Estados-membros e, de facto, às vezes, quando vejo aqui essa discussão sobre a execução, fico um bocadinho chocada porque nós regularmente, eu faço parte do grupo de acompanhamento dos planos de recuperação e resiliência, de um grupo que criámos no Parlamento Europeu, regularmente recebemos os gráficos da execução do PRR e percebemos que Portugal está muito bem posicionado. Mas este relatório que a Comissão publicou há dias traz de facto, evidencia isso que referiste. No caso português, Portugal, o produto interno bruto português fica particularmente beneficiado
do uso do PRR. Mas também de toda a União Europeia, como referias. Mas Portugal, por exemplo, nesse relatório, há um projeto que eu acho que é particularmente interessante, que é referido como um bom exemplo, que é o financiamento para o chamado Net Zero Industry, a indústria verde. Em que tem toda a dimensão da transição energética, etc. Portanto, há de facto projetos concretos, não é só dizer que é preciso fazer reformas e investimentos, as reformas e os investimentos estão-se a fazer. Os resultados, em termos dos objetivos da União Europeia, estão-se a concretizar. Porque a grande diferença é que a avaliação do PRR se faz pelos resultados alcançados. Portanto, não é a fatura, como nós costumamos dizer, mas é necessário ter resultados. E nós temos resultados. Sim, eu vou pegar esse exemplo dessa política em concreto para mostrar como o PRR procura integrar respostas com esses objetivos, porque nós temos o programa específico de descarbonização da nossa indústria e de alcançar esses objetivos de net zero, ao mesmo tempo que do lado da formação profissional desenvolvemos um programa específico para formação na área da energia e da descarbonização, porque senão as empresas não vão ter quem contratar para fazer esse caminho, ao mesmo tempo que temos uma dimensão que, quanto a mim, é fundamental, que é garantir que as universidades, quando fazem esta formação, garantem a igualdade de género, para não estarmos a criar uma economia futura onde as mulheres e os homens voltam a estar numa situação de profunda desigualdade que, entretanto, deixaram de estar, e por isso a forma como o mesmo objetivo se traduz em investimentos na indústria para que ela se descarbonize, em investimentos na formação profissional para termos trabalhadores para saberem fazer esse caminho, de igualdade e de estudo sobre as dimensões da energia, essa ligação que o PRR permite, por estar ligada a evidências e não propriamente a mecanismos de financiamento de outro tipo de projetos, é de uma grande mais-valia e precisamos de reforçar, e aí o Parlamento Europeu tem um papel, como poucas instituições, a troca de experiências dos projetos que os países têm feitos, que é para podermos provar que, de facto, foi uma aposta transformadora, ia dizer revolucionária, a existência de um mecanismo de recuperação e resiliência e que, provando bem, temos que aprender com ela e para ver o que é que podemos guardar dessa experiência. E outra área fundamental que é um problema que atravessa toda a União Europeia, que é o problema da habitação, Portugal entendeu que devia valorizar a dimensão habitação no PRR e tem 3,2 mil milhões de euros para financiar toda a política de habitação. Também é importante referir isto, não só porque a habitação é uma prioridade para Portugal, mas porque o problema da habitação hoje atravessa todos os países e, portanto, a própria União Europeia está à procura de soluções para apoiar os governos em terem uma política de habitação que seja mais amiga dos cidadãos, mais amiga do ambiente, que respeite a transição, que contribua também para a transição climática e, portanto, temos aqui mais uma vez o PRR a financiar esta política na dimensão europeia, ao nível europeu. E a poder ser inspiradora para as tais soluções que daqui podem nascer. O nosso país tem um problema, quando compara com a média europeia, uma baixíssima taxa de habitação pública. E por isso o nosso objetivo era fazer subir de 2% para cerca de 10% a habitação pública, ainda assim muito abaixo da maior parte dos países do centro da Europa, e por isso dedicámos a segunda maior fatia do PRR a essa área, na expectativa de também podermos criar uma política pública. É nesse sentido também uma reforma e não apenas um investimento. Ao mesmo tempo que o fazemos com grandes preocupações, porque investimos também em empresas que estão a transformar o mercado de habitação, ou o mercado de construção mais rápido, e temos duas agendas mobilizadoras a construir de forma modular. E por isso esta ligação entre as várias pontas do PRR é aquela que mais me interessa, porque tem um potencial transformador ou daquele cluster ou daquela região onde as várias medidas se cruzam, ou do nosso país, ou como dizes, mesmo a nível europeu, por poder transformar-se numa política pública que pode depois passar desejavelmente a política europeia, porque sendo um problema global, aquilo que nós temos com a habitação, visível em muitas cidades da Europa, para não dizer todas, então
já sabemos isto, aprendemos, nós menos em Viena, que tem presidentes de câmaras socialistas há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E que, portanto, tem um nível de habitação pública ronda aos 30%. Enorme, acho que ronda os 40%, 30 e tal por cento. E por isso, mas nós já sabemos que sempre que a Europa responde como um todo, há um problema, mesmo quando ele é só de alguns países, e neste caso até é de todos, responde sempre melhor, e é isso que é esse ensinamento que devemos levar agora para as eleições em 2024 e depois para as novas políticas que lançaremos. Finalmente, o PRR tem apoiado muitas áreas transformadoras que de facto são estruturais na mudança da economia portuguesa e da economia europeia. A minha questão final é até que ponto é que nós vamos conseguir que o PRR seja um sucesso para poder ser prolongado. E esta questão é muito importante porque o PRR tem muitos inimigos na União Europeia, sobretudo do lado dos frugais, que acham que é um financiamento muito facilitador aos Estados-membros, e aqui neste caso estão todos os Estados-membros nas mesmas circunstâncias, com a grelha habitual de distribuição do financiamento, mas a questão é essa, até que ponto é que é possível assegurar que o PRR é um sucesso para que se possa prolongar ou se possa repetir no tempo. Ou possa inspirar novos instrumentos, mais do que repetir, mais do que prolongar, inspirar novos instrumentos. Bom, eu acho que foi por isso que em Portugal optámos por ter algumas medidas bandeira simbólicas e que pudessem representar esse novo tipo de instrumento, como o das agendas mobilizadoras, que ao agregar universidades, instituições públicas e empresas em torno, por exemplo, da produção de novos produtos ou da criação de novos serviços, quer os que são relacionados com o espaço, quer com os oceanos, quer com a mobilidade, podermos ter aí elementos visíveis da forma como ganhamos com estes investimentos, que não são centrados nos típicos sistemas de incentivos, mas sim nas ideias que podem transformar efetivamente a nossa economia, criando produtos e serviços novos. A concretização do PRR, a demonstração de que, por exemplo, num país como Portugal, e agora vou mudar um bocadinho de área, o PRR vai permitir uma transformação de tal maneira significativa na mobilidade urbana que nós nos conseguiremos aproximar muito mais das metas do Acordo de Paris, das metas que estão definidas na agenda do clima que a União Europeia tem. A rapidez com que chegamos aos objetivos acho que é também um elemento fundamental do sucesso. Agora, e estando a falar com uma ilustre eurodeputada, eu acho mesmo que há aqui um trabalho institucional de reconhecimento do que é feito e um trabalho conjunto dentro das instituições europeias que é fundamental para podermos retirar daqui o que de facto foi transformador. O PRR é o que é, foi um programa lançado para recuperar a economia no pós-pandemia e desse ponto de vista provará bem. E a questão é pegar na outra dimensão, na dimensão transformadora da nossa economia, da nossa sociedade, da construção de um tecido social e territorial mais coeso que possa servir de pano de fundo para esta modernização da nossa economia. É aí que acho que devemos procurar os instrumentos de futuro. Portugal está a fazer tudo para o poder concretizar a tempo e horas e com estas políticas bandeiras que possam fazer essa demonstração. Muito obrigada Mariana por ter estado a discutir a Europa numa dimensão que conheces bem, que é o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Obrigada. Muito obrigada.